Boa noite, igreja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite a você que está nos assistindo de casa. Que o Senhor derrame bênção sem medida na vida de todos nós, amém? Quem aqui participou do aniversário dos PGs? Foi bênção, não foi? Muito bom. Quem participou da assembleia de PGs? Outra bênção. Sem contar que o sermão de ontem, no sábado, foi maravilhoso, foi um estudo maravilhoso, né? E hoje nós vamos falar, o tema da nossa meditação, digamos assim, é chamados para esse tempo, né? O Senhor tem chamado homens e mulheres a servir. O Senhor tem nos convidado todos os dias a erguer a bandeira do Mestre, do nosso amado Salvador. E ao longo de toda a história, em todas as épocas, Deus tem convidado homens corajosos, mulheres corajosas, ousadas, para uma missão muito especial. A época atual é marcada por dores, por pandemia. Estamos vivendo aí as dores ainda da pandemia, que não acabou, infelizmente. Eu estava até comentando com meu marido que esse ano o Natal vai ser, eu acho que o mais triste de todas as histórias do mundo. Muitas famílias foram quebradas, separadas pela dor, pela morte, né? Mas Deus tem para nós planos maravilhosos. Homens e mulheres são chamados por Deus para esse tempo especial, o tempo da história em que nós estamos vivendo, pois nós somos o povo do tempo do fim. Amém? Isso quer dizer que esperamos o Senhor em nossa geração. Somos um povo chamados por Deus para servi-lo nesse tempo e mostrar o Salvador a este mundo que sofre com dores, uma sociedade desigual. Não importa o nível das pessoas, da sociedade, a dor alcançou a todos, o sofrimento alcançou o coração de todos. Misericórdia, né? Misericórdia. Deus chamou homens ousados. Você se acha uma pessoa ousada? Sim ou não? Nossa, silêncio, né? Silêncio total. Gente, vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 12, versículos de 1 a 4. Mas antes, quando você achar, você diz amém, que nós vamos orar. Chamados para esse tempo. Gênesis 12, versinhos 1 a 4. Podemos orar? Oremos. Amantíssimo Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade de abrirmos a Tua palavra nessa noite. Fala aos nossos corações, enche-nos do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender os Teus conselhos para nós. Fortifica-nos, ó Deus, na Tua palavra e nos faz cada dia vitoriosos por Tua graça. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ver o que diz Gênesis 2, 12, versículos 1 a 4. Na verdade, a narrativa bíblica dá testemunho da ousadia e coragem de homens chamados por Deus para épocas específicas da história. E no relato de Gênesis 2, de 1 a 4, nós vemos o registro que Moisés fez sobre a vida de Abraão. Vamos ler. Verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. A ti farei uma grande nação, e a ti abençoarei,
e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Abraão ficou parado? Não, Abraão partiu. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Abraão foi chamado para uma terra que ele não sabia onde era. Sair da sua parentela, deixar tudo o que ele tinha. Amigos, os vizinhos, e ele foi. E o mais interessante é que Deus disse para ele que ele seria pai de uma grande nação. Quantos filhos tinha Abraão nessa época? Quantos filhos? Quantos filhos? Mas ele creu, ele tinha quantos? Nenhum. E ele disse, e ele foi e confiou que seria pai de uma grande nação. Ele foi ousado na palavra de Deus, ele confiou no amado Salvador. Hoje Abraão é conhecido como pai da fé, porque ele aceitou o chamado. Deus disse, vai, e ele foi, e confiou, mesmo sem ter filhos, ele confiou que seria o pai de uma grande nação. Vamos continuar. O rei Ezequias também é outro personagem chamado para o tempo dele. E a história de Ezequias é muito interessante, é muito linda. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas 29, de 1 a 5. Nós vamos fazer um passeio pelas Escrituras e vamos relembrar, porque nós conhecemos muito bem os personagens das Escrituras que foram chamados por Deus e aceitaram o desafio sem temer. Eles foram avante. O rei Ezequias, 2 Crônicas 29, de 1 a 5. Posso ler? Amém? Vamos ler então. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus, de vossos pais. Tirai do santuário o quê? As imundícies. As imundícias. O rei Ezequias começou o seu reinado em 716 a.C. Sua liderança de 29 anos contribuiu para um dos tempos religiosos mais significativos em Israel. Em meio a grandes desafios políticos e espirituais, ele levou o povo a ter uma rica experiência com Deus. Um dos atos mais corajosos e ousados durante o reinado de Ezequias foi a reabertura do templo e a restauração do ministério sacerdotal. Isso foi um ato de muita fé e de muita confiança no Eterno. Ele declarou os sacerdotes a agir e pôr a casa de Deus em ordem. Foi ousado, corajoso, pronto a servir o mandado de Deus. Amém? Agora eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Neemias 2, 11 a 18. Quem gostaria de ler, por favor? Porque Neemias é outro personagem ousado. Se tem um personagem, se tem um filho de Deus que eu quero encontrar no céu, sentar e conversar com ele, esse é Neemias. Sou muito fã
desse sujeito, viu? Muito fã mesmo. Neemias 2, 11 a 18. Acharam? Acharam? Amém? Quem gostaria de ler, por favor? Amém? Vamos ler. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias ali, parti de noite, eu e um poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Saí de noite pela porta do vale, na direção da fonte do dragão, da porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam derrubados, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. Então passei a porta da fonte, passei a piscina do rei, mas não havia espaço suficiente para passar o animal que eu montava. De maneira que de noite subi pelo vale e contemplei os muros. Finalmente voltei e entrei pela porta do vale. Não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então eu lhes disse: bem vedes vós a aflição em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Também lhes declarei como a mão de Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Responderam eles então: levantemo-nos e edifiquemo-nos, de maneira que deram início a esta obra. Mas quando Sambalate, o honorita, Salmo 18. Amém? Entenderam aí? Neemias foi fazer o que lá? Se estava tudo destruído? Ele foi reconstruir. Ao chegar em Jerusalém, ele contemplou um quadro extremamente desolador. Encontrou as portas queimadas, destruídas, os muros da cidade estavam destruídos. Isso levou a uma dolorosa reflexão durante a noite. Em meio às circunstâncias desencorajadoras, ele fez de Deus seu baluarte seguro. Ele pôs toda a confiança nas promessas de Deus. Esse é mais um personagem ousado, que ousou a fazer aquilo que ninguém ia fazer. Ele foi com fé. E podemos observar na leitura que Neemias era muito fervoroso. Ele era de grande fé. Antes de tudo isso, ele orou e pediu orientação, e Deus o guiou. Amém? Em Atos 19, de 1 a 19, Lucas descreve a convenção de quem? De Saulo, outro homem ousado, para a época da igreja cristã, para a época em que a igreja cristã estava se levantando. Ele era homem destemido, firme em suas convicções, embora jogando no time contrário. Nessa época, Saulo jogava no time do contra, mas o Senhor trouxe ele para o seu lado, e ele foi um grande missionário naquela época. Ao longo de sua vida como ministro do Evangelho, enfrentou as situações mais difíceis, preconceitos, intolerância, perseguições, açoites. Eu creio que o corpo de Paulo era todo marcado pelas grandes surras que ele levou, por conta do chamado que ele atendeu do Senhor. Eles foram chamados, esses homens todos que mencionemos. Abraão foi chamado para lançar semente ao povo de Deus. Ezequias foi chamado para reavivar uma nação revoltada e cheia de idolatria. Neemias foi chamado para reconstruir os muros de Jerusalém e restaurar a fé, a esperança de um povo que estava em ruínas. Paulo foi chamado para testemunhar em seu tempo, levando o evangelho às nações gentílicas. E nós? E você que está aí?
você que está em casa, foi chamado para esse tempo. Amém? Fomos chamados, não estamos aqui por acaso. Não conhecemos a Jesus, Ele não se deixou conhecer a nós por acaso. Ele nos chamou para esse tempo, meus irmãos, o tempo do fim. E nós temos uma grande missão, por isso que no começo eu citei o aniversário dos PGs, que foi muito animado, muito feliz. A grande assembleia de PGs que levou os PGs a se reunirem, a louvar e engrandecer o nome de Deus através dos seus trabalhos. O sermão de ontem, através do irmão Eduardo, foi uma bênção. E hoje o Senhor tem um recado para nós. Ele está nos chamando a cumprir a missão que Ele tem para nós nesse tempo em que estamos vivendo. Paulo afirmou, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, segundo Timóteo 3, verso 1. Como igreja e indivíduos estamos vivendo nesse tempo. À semelhança do passado, Deus tem chamado homens e mulheres para cumprir um propósito especial nesse tempo. Nosso tempo tem sido caracterizado pela transgressão da lei de Deus, em reverência aos princípios morais e espirituais, segundo Timóteo 3, 2 e 4. E a angústia entre as nações. Há angústia entre as nações, sim ou não? Há muitas. Os desatinos políticos, as ideias, as ideologias, coisas que estão mexendo com a cabeça e o sentimento de muitas pessoas. A irmã White diz o seguinte: não está muito distante o tempo em que o povo de Deus será chamado para dar testemunho diante dos governantes. Nem em 20 tem a ideia dos passos rápidos que estamos dando rumo à grande crise da história deste mundo. Os anjos de Deus estão segurando os 4 ventos, e isso leva muitos a clamar paz e segurança, mas não há tempo para a vaidade, para ninharias, para ocupar a mente com questões sem importância. Devemos esvaziar o templo de Deus de toda contaminação e deixar que o Espírito Santo de Deus tome plena posse do coração, para que o caráter possa ser transformado. Revista Adventista. Esse trecho da Revista Adventista foi escrito pela irmã White. Irmãos, você que está aqui, você que está em casa, saiba que nós somos o povo do tempo do fim e que Deus tem um propósito para mim e para você. Não sejamos covardes, preguiçosos. Devemos erguer a bandeira do Salvador e seguir rumo à grande pátria, a pátria que Ele tem preparado para nós, porque esse mundo já não vai muito longe, nós não suportamos mais viver aqui. Há dores, muito sofrimento, angústia. O coração de Deus chora ao ver cada filho, cada filha que se perde. E nós temos o dever de entregar, nem que seja um folheto. Ontem eu encontrei a pessoa que me entregou um folheto e agradeci a ele. Isso faz muito tempo, muito tempo. Como povo de Deus, somos chamados para este tempo especial da história do mundo, a fim de proclamar as boas novas da salvação. Está em 1 Pedro 2, verso 9. As estatísticas de crimes, sequestros, doenças, epidemias, desequilíbrio econômico e psicológico entre as nações, entre as camadas da sociedade, alto índice de suicídio, porque as pessoas não conseguem mais viver num mundo tão angustiadas, tem demonstrado que a história terrestre marcha aceleradamente para o seu fim. A presente época requer homens e mulheres ousados, determinados, prontos para servir o amado Salvador, porque é isso que Ele requer de cada um de nós. Ele deu a vida para nos salvar, e o mínimo que nós podemos fazer por Ele é seguir com a obra que Ele deixou para que seja feita. Então,
Sigamos com este princípio de pregação do Evangelho a todos, a todos. Em Isaías 60, verso 1 e 2, vamos ler Isaías 60, verso 1 e 2. Que possamos seguir na defesa dos princípios morais e espirituais da palavra de Deus. Homens de princípio, de fé e ousadia, o mundo deve os grandes reformadores da nossa história. Além dos personagens bíblicos que nós vimos aqui, existem ainda os grandes pioneiros que trouxeram uma mensagem, que não foram covardes e levaram a mensagem do advento. Por isso nós conhecemos, por isso chegou aqui. Aconselho vocês que leiam o livro A Chegada do Adventismo no Brasil. É linda a história de como Deus guiou o seu povo e a mensagem até chegar a nós. Quem pode ler Isaías 60, verso 1 e 2. Isaías 60, verso 1 e 2. Alguém pode ler, por favor? 60, 1 e 2. Glória a Deus. Glória a Deus. E a glória do Senhor nasce sobre ti. Glória a Deus. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Amém, igreja? O Senhor diz, te levanta, ergue a bandeira e vem, porque o Senhor é a nossa luz. Dispõe-te, resplandece. Nós só podemos ser luz com o Senhor. Não há luz, não há salvação para as trevas do mundo sem o Senhor Jesus. É hora de confiarmos em Deus e assumirmos nossa posição ao lado do Criador. Pela fé seremos vitoriosos no cumprimento da nossa missão. Deus nos chama para que com Ele cumpramos seu propósito de esperança e salvação para este tempo, para este mundo, no tempo do fim. Meus irmãos, nós vemos aqui nas Escrituras todos esses personagens. Nós vemos nos escritos da irmã White, na história da Igreja Adventista, muitos personagens que foram audaciosos e pregaram o Evangelho. Alguns morreram queimados em fogueiras. A história do Adventismo é muito linda. Aconselho também que leia o livro A Mão de Deus ao Leme. Esse livro é muito lindo, que conta também a nossa história. A história desses homens está aqui nas Escrituras. Você pode acompanhá-las, pode estudá-las. A história dos pioneiros estão nos livros. E a tua história, e a minha história, está sendo escrito aonde? Você sabe? Você sabe? Hoje nós podemos pegar as Escrituras e estudar sobre esses grandes homens, grandes mulheres também. Podemos ler o Espírito de Profecia e outros livros que falam de grandes homens e mulheres que foram audaciosos. Audaciosos no sentido da pregação do Evangelho, sem temor. Muitos passaram fome e sede, sem ter onde dormir, aprisionados, açoitados, mas foram audaciosos para cumprir a missão. Essas histórias nós vemos aqui, mas a nossa história está sendo escrita nos livros dos céus. E um dia vamos poder sentar e contar para os nossos irmãos que vamos encontrar lá no céu a nossa história. Como Deus nos resgatou, como fomos valentes, confiando no Senhor, confiando na sua promessa e na certeza do seu grande amor. Que o Senhor nos abençoe, que possamos ser homens e mulheres valorosos nas mãos de Deus, para levar avante a mensagem e a missão que Ele nos confia. Que o Senhor nos abençoe.